Então, bom dia. Como eu falei para vocês, pegando o gancho sobre essa questão de regras, ela surge, as regras elas surgem no âmbito de se discutir uma boa convivência, uma boa viver em equipe, viver no âmbito escolar, no âmbito social, relacionado com família e etc. Beleza? Então, vamos aqui para o primeiro slide. O que são regras? A palavra ela pode se referir-se a várias questões. Chamamos de regra a norma ou a ordem de comportamento ditado por uma autoridade competente, cujo descumprimento ou desconhecimento traz como consequência a aplicação de uma determinada sanção. Ou seja, essas regras, galera, elas não surgiram ontem, não. Entendeu? Desde as primeiras civilizações, quando o homem ele deixou de ser sedentário e começou a fixar um determinado local, já surgiu esse efeito de seguir uma determinada regra. Essas regras, ela surgiu como uma organização, uma padronização de aceitação, entendeu? Não uma questão de você amar, mas uma questão de você respeitar. Então, essas regras, elas surgem dentro de um convívio social para que possamos viver em harmonia, para que possamos viver em equilíbrio. Uma palavra como bom dia, uma palavra como boa noite, boa tarde, um aperto de mão, são regras para afins, para uma boa aceitação, para um bom convívio. Quando eu falei que na pandemia, nesse quarentena, surgiu novas regras, acredito que vocês em casa o tempo todo, os pais, os avós com quem vocês moram, padronizou algumas regras. Não, então vai acordar a tal horas, vai entrar nas aulas online, e a partir daí vocês vão ter que ou limpar uma casa, ou lavar uma louça, ou seja lá o que for. Essas regras, elas surgem com uma aproximação, na adequação, para que possamos viver em harmonia e dentro de um comportamento trazendo por uma autoridade maior. Essa autoridade maior pode ser o pai, a mãe, o tio, o avô, entendeu? E que no qual tem que cumprir. Se não cumprir, pode trazer alguns requisitos não legais. Grande parte dos adolescentes em si, nem digo por agora, mas antes, os adolescentes estavam muito à flor da pele, não fazendo a praticidade das regras e trazendo um momento de muita violência, ou seja, brigas entre gangues, briga entre rivais da própria escola, briga entre professor e aluno, aluno e professor, e etc. A mídia já trouxe isso várias vezes, dentro desse padrão de violência, e isso vai surgir, pessoal, quando o autor ele começar a falar que essas regras elas são válidas desde quando você é criança, entendeu? Se você tem se você convive no âmbito familiar, pai, mãe, eu falo pai e mãe porque geralmente são os pais que educam o filho, mas pode ser os avós, pode ser os tios, pode ser alguém que criou. Quando eu falo pai e mãe, é no âmbito mais próximo, mas quando você é educado dentro daquele convívio desde criança, então, independente da classe social, rico, pobre, seja a hierarquia que for, se você é educado, então você vai trazer consigo aquela base de educação, ok? Quando começa a fugir fora do padrão, aí o que vai acontecer? Vai acontecer a violência urbana. Essa violência urbana, ela vai estar num requisito de não aceitação, um requisito de não aproximação e quebrando uma determinada regra. Regra
no intuito do respeito, quebrando a regra no intuito de uma autoridade, quebrando regra no intuito de um ato de harmonia. Para que serve? Elas buscam criar obrigações e deveres e permissões. Tais normas são deontológicas, ou seja, desde muito cedo. Essas normas, essas regras, ela pode estar relacionada num lugar, numa sala de aula, quando você entrar, pede licença, bom dia, abre a porta, fecha a porta, dentro de um convívio, dentro da casa de vocês, tem que lavar a louça, tem que fazer uma comida, tem que passar um pano na casa, tem que cuidar do meu irmão mais novo, ou uma regra dentro de um jogo, começou a gincana, e surgem algumas regras, a equipe que forjar, a equipe que burlar a regra vai estar convidada a se retirar ou vai perder ponto, ou seja, é como falou num dos primeiros slides. Se você não cumpre a regra, para que possamos viver em harmonia, essa regra ela pode entrar em desequilíbrio e, posteriormente, vai criar um atrito, algo não legal dentro do convívio social. Uma outra característica são as normas para aprender e conviver com os outros. Eu digo para vocês que o ser humano ele é muito complicado. Lidar com o ser humano, lidar com pessoas é difícil. Então, vamos ter que criar umas regras, vamos ter que partir da praticidade de aceitação e de reflexão, e eu digo até mesmo de respeito. Tá? As regras de convivência elas são um conjunto de normas sociais, que é tão importante vincular as crianças, como eu já até falei, como ensiná-las o alfabeto ou a comer com talheres. Ou seja, se o educando, se a criança ela já nasce naquele convívio de regras, naquele convívio de obediência, vai conviver para a paz, em harmonia, evitando a discórdia. Porque a discórdia é quando há uma dicotomia, quando burla uma regra ou passa por cima dela. E a partir daí vão entrar em discordância e até mesmo chegar em uma verdadeira violência. Manter uma boa convivência com os amigos e familiares. Muitas das vezes o que acontece? Essa convivência com os amigos ela é até mais maleável, e quando se retrata numa questão familiar, nós como professores, educadores, a gente percebe que há um freio, ou às vezes tem uma vergonha do pai, vergonha da mãe, vergonha do avô, entendeu? Primeiro tem que aceitar como família, e aceitando como família, amando como família, respeitando como família, aí parte para os amigos. Porque muitos dos adolescentes vê os amigos como a peça principal e deixando, às vezes, para o segundo plano a família. E uma vez dito que a família, ela é a base. Se ela é a base, ela vai estar sempre ao lado, dentro das questões positivas, dentro das questões negativas. A família ela vai estar segurando a onda em todos os momentos. E como ele falou, nem sempre é uma tarefa fácil dessa boa convivência. Dentro dessa convivência, muitas das vezes os adolescentes eles são bipolares, uma hora está bem, uma hora está ruim, e com as mentes embaralhadas, com os pensamentos confusos, pode chegar até mesmo numa questão de agressão. Essa agressão ela pode estar relacionada a uma questão verbal, uma questão física e etc. Mas alguns gestos simples são sempre bem-vindos. É muito bom falar bom dia, boa tarde, me empresta uma caneta, devolva a caneta, me empresta uma grana, pague o que deve. E é nesse paradigma, é nesse questão social do outro, olhando com os outros olhos o outro, que conseguimos viver em harmonia. Para ajudar, conferimos um manual de etiquetas e selecionamos os hábitos gentis
que demonstram afeto e praticamos todos os dias, que amamos e respeitando. É só conferir. Essa prática ela vai estar lá no final do slide. Entendeu? É algo extremamente simples, que às vezes, como eu falei para vocês, sente muito freio nas pessoas. Às vezes você até quer ter aquele domínio do bem-estar, do melhor, mas algo dentro de você que não deixa. Falar um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, um abraço, um beijo no pai, na mãe, de não ter vergonha e etc. Aí surgem algumas normas sociais. Algumas questões são importantes para compreender o que seriam normas sociais. O primeiro passo é compreender que trata-se de um fenômeno social que só existe com um acordo. Vamos entrar num acordo, vamos fazer uma regra. Então, a partir de hoje, quando entrar, todo mundo desliga o microfone. Porque se todo mundo ligar o microfone, vai ficar o quê? Vai ficar muito barulho. Não é a mesma coisa que sala de aula. Então, surgiu a primeira regra. No finalzinho, a gente troca ideia, vai conversar. Então, é esse como um acordo entre a questão social, entre os indivíduos de um determinado grupo. Por isso, o adjetivo social, sociedade, agrupamentos de pessoas. Segundo passo é compreender que sem elas seria impossível vivermos em sociedade. Existe, até mesmo para Durkheim, Emily Durkheim, só existe essa questão social devido às regras, ok? Geralmente, as normas sociais, ela tem um objetivo de aperfeiçoar a convivência social e, consequentemente, a coesão entre os indivíduos do grupo. Para Durkheim, a sociedade ela só existe devido às regras sociais que padronizam, de certa forma, as condutas dos indivíduos, estando a serviço da ordem e de bem comum. A conduta, se você tem essa pessoa tem uma conduta maleável, é por causa que respeita as regras, é educado, segue essa padronização. Quando burla, quando foge da conduta, aí vai estar no que diz respeito a quebrar regras. E a partir do momento que um cidadão ele começa a quebrar regras, os integrantes daquele grupo começam a questionar e começam a objetivar. Ué, se eu estou entrando na aula, exemplo, 11 horas, então o fulano de tal ele só consegue entrar 11h30, quase terminando a aula, então não precisa entrar. Por isso que surge a necessidade do professor já logo iniciar e começar a fazer a chamada. Pode cair a internet, é óbvio, pode cair a minha, de qualquer uma, mas toda vez o aluno só entrar no final, os outros alunos que têm a praticidade de entrar no horário, que é permitido, que é a nossa regra, então ele vai já ter outros olhos para aquele aluno. Então, dito como regra, para que possamos ter um convívio harmonioso. Para finalizar, surgem essas regras básicas, entendeu? As regras básicas de convivência. Chegou em um determinado local, cumprimenta. Bom dia, boa tarde, boa noite. Já vai sair, se despeça. Até logo, tchau, galera. Até a próxima. Recebeu um favor, agradeça, obrigado. Não dói, né? Prometeu? Cumpra. Tenta cumprir o que você prometeu. Se ofendeu alguém, se desculpe, peça desculpa. Desculpa, galera. Né? Isso não era o que eu queria. Não entendeu? Pergunte. Acontece muito no grupo dos estudantes. Um determinado conteúdo, um determinado fato que está confuso, a mente está embaralhada, não está entendendo. Pergunta, galera. Vamos perguntar. Não entendi. Como é que é isso? Como é que acontece tal fato? Tem determinada coisa, compartilha.
Quando ele fala em compartilhar, não é só o produto, não. Compartilhe o seu saber, compartilhe o seu entendimento, compartilhe algo que vai ser bom para os outros colegas. Agora acontece isso muito, sujou, então limpa. Limpa. Chegou em sala de aula, a sala de aula está limpa, entrega ela limpa. O quarto de vocês, a sala de aula da casa de vocês, o ambiente de vocês. Se sujou, não espera a mãe limpar não, ou a tia. Faça o papel de vocês, limpem, tá? Não curte, não gosta daquela programação, não gosta da música, não gosta da religião, não gosta de determinada ocasião ou coisa, respeita. É o que eu falei para vocês. Respeito, ele é primordial. A partir do momento que você respeita, aí você está cumprindo já a primeira passo, que é a regra, tá? Se você desrespeitar, aí vai entrar em choque de ideias e aí a partir daí pode surgir uma violência. Essa parte aqui eu falo muito numa questão familiar. Se você ama, então demonstre. Demonstre que ama. Demonstre que ama o pai, demonstre que ama o irmão, a irmã, demonstre que ama o próximo. E você vai demonstrar como? Guardando para você? Não. Você vai demonstrar no ato de falar, no ato do toque, no ato de dizer que ama a pessoa, que gosta da pessoa, demonstrando dia após dia, entendeu? Não espere chegar ao fim para depois tentar demonstrar, porque aí não adianta, né? Quantos pais perdem os filhos e depois que falam assim, por que eu não aproveitei, não tive mais tempo com ele ou com ela para demonstrar? Nessa próxima atividade, pessoal, que eu vou deixar para vocês lá na plataforma, como a gente está falando de regras, eu vou querer que vocês falem 3 regras para o nosso próximo encontro, próxima quinta-feira. E eu vou pegar aleatório algumas pessoas, eu vou falar as minhas 3 regras, as pessoas vão falar as 3 regras delas, e depois a gente já vai entrar com um conteúdo reflexivo. Esse conteúdo reflexivo é para trabalhar mais essa questão sentimental dentro desse paradigma social e principalmente dentro desse convívio familiar, vocês com a família de vocês, pai, mãe, tio, avô e etc. Tá? Então demonstre mesmo que ama, não tenha vergonha não, beleza? Não vai ajudar? Então não, Beleza. tá? Não vai ajudar, então não atrapalha. Quebrou alguma coisa? Então tenta consertar. Vocês estão vendo que são regras básicas, que o convívio ele fica extremamente harmonioso, beleza? Pediu emprestado, agora esse daqui é cara mesmo de vocês. Pediu emprestado, então devolva, porque em sala de aula, pelo menos, é o samba do crioulo doido. Pegou a caneta e não devolve, pegou o lápis e sumiu, e pegou o apontador e cadê o apontador? E com vocês até que não, mas o ensino fundamental é um Deus nos acuda. Falaram contigo? Então responde. Pura educação. Beleza? Acendeu, apaga a luz. Desliga, saiu, não vai assistir mais a TV, desliga a TV. Não há necessidade de deixar tudo aceso. Então vamos apagar. A mesma coisa acontece, abriu, então vamos fechar a porta. Bate na porta, licença, posso entrar. São questões de, como eu falei para vocês, quando a criança ela começa a ser alfabetizada. Lá no início, foi alfabetizada, foi educada e torna os princípios básicos de um ser humano. Não precisa ser rico, não precisa ser pobre, a educação ela é de berço, ok? Comprou, galerinha, então vamos pagar, porque quem está vendendo está precisando da grana, tá? Então, surgem essas regras básicas de